Olá a todos, bem-vindos a mais uma edição do Consultório Aberto, o programa do Grupo Mais Guimarães, em que falamos sobre o impacto da pandemia nas nossas vidas, o impacto da pandemia na saúde mental, sobretudo, mas também em outros aspectos da nossa vida pessoal e também coletiva. Antes de iniciarmos a conversa desta noite, vou convidá-los a subscreverem o canal do YouTube do Mais Guimarães, onde estão todas as edições do Consultório Aberto. Convido-os também a acompanharem a atualidade vimaranense em maisguimarães.pt ou através das nossas redes sociais. Cá estamos para mais uma edição do Consultório Aberto, como habitualmente com a psicóloga clínica e da saúde no Hospital Senhora da Oliveira, doutora Emanuela Lopes, e hoje também com o Dr. Carlos Guimarães, conhecido urologista vimaranense, foi diretor clínico do Hospital Senhora da Oliveira, é atualmente diretor clínico do Hospital da Luz Guimarães. É com eles que vamos falar nesta edição do Consultório Aberto, hoje abordando também o impacto da Covid-19 na urologia. Já percebemos que, de facto, esta doença, que nos afeta há mais de um ano, tem influência na nossa vida e em vários aspectos da nossa saúde também, e é sobre isso que falaremos também nesta edição do Consultório Aberto. Como sempre, fazemos um ponto de situação com Emanuela Lopes sobre o momento que vivemos, um momento que poderia ser de mais alguma tranquilidade, mas há sinais aqui preocupantes. Temos um aumento de casos em todo o país, temos neste fim de semana uma espécie de cerco a Lisboa, portanto é proibida a entrada e também a saída da capital. Portanto, aqui, e mesmo aqui ao lado, em Braga, por exemplo, não houve a continuidade no desconfinamento e mesmo em Guimarães há aqui alguns sinais de que há um aumento de contágios, apesar da vacinação estar a acontecer já em massa. Isto é sinal de que não devemos tranquilizar-nos demasiado, não é, Emanuela? Boa tarde, ou boa noite para aqueles que nos estão a ver nesta altura. Olá, Eliseu. Olá, Dr. Carlos Guimarães, é um gosto tê-lo aqui connosco. Pois a pergunta e esta introdução que coloca vem de encontro àquilo que nós temos falado nas últimas semanas. Apesar disto estar melhor e termos tido notícias positivas de um abrandamento dos casos de infecção, sobretudo pelo marco da vacinação, era muito importante que as pessoas não baixassem a guarda e continuassem a manter as medidas. E as medidas que nos são já propostas há muito tempo pelas autoridades de saúde e que de facto o que se nota é que houve um afrouxamento, um relaxamento em relação a algumas medidas. Nós já falámos sobre isso, até de uma forma muito informal nós conseguimos perceber que, por exemplo, o uso das máscaras não está a ser utilizada como já foi. Claro que há muita gente que acha que com a questão da vacinação, estarem vacinados permite de facto, não usar a máscara, já poder fazer uma vida dita normal, e isso às vezes as pessoas também nos dizem um bocadinho isso, e que temos dito que não, e temos sido informados que ainda não, apesar das coisas estarem melhores, nós ainda estamos em fase de pandemia, e é muito importante que as pessoas continuem com os comportamentos proativos de proteção, muito importante isso, e claro que é difícil, estamos todos muito cansados, estamos todos já aborrecidíssimos com isso, e é um dos fatores que faz muitas vezes de facto baixarmos a guarda, porque já estamos um bocado cheios disto tudo e com muita ansiedade, não é, de regressar à tal normalidade, que começa a ser uma palavra já meio gasta e de certa forma também um bocadinho cansativa, não é? O regressar à dita normalidade, mas eu acho que tem a ver um bocadinho com estas questões e é importante lembrar às pessoas que mesmo estando vacinadas, tendo a primeira dose, tendo a segunda, já estando completamente vacinadas, aliás, nós profissionais de saúde já estamos vacinados há muito tempo e de facto continuamos a manter todas as medidas de proteção, a máscara é sempre utilizada, a higienização das mãos sempre utilizada e o distanciamento social também. Por isso é daqueles conselhos que nós reforçamos sempre, tornámos-nos muito repetitivos, mas eu acho que é muito importante isso. Acho que é importante as pessoas também em relação a este cansaço da pandemia reconhecer exatamente isso, quer dizer, saber que estamos todos juntos nisso, já sobrevivemos a 2020 e numa fase bem pior do pico maior, esperamos nós, em termos de pandemia, portanto isso é sempre um fator preditivo de algo positivo em relação ao futuro, portanto mantemos aqui estes reforços de continuarmos na mesma linha para de facto daqui a algum tempo podermos falar então numa era pós-Covid, porque temos que relembrar que ainda estamos em fase de pandemia.
Pois, e devo partilhar convosco que hoje foi o meu dia de vacinação. No meu bilhete de identidade diz lá que eu tenho mais de 40 anos, portanto já posso aceder à vacinação. E devo partilhar também que no momento em que agradecia à enfermeira que me deu a vacina, ela agradecia também o facto de eu me estar ali a tomar a vacina, porque este gesto, se todos o realizarem, aqueles que já o podem fazer, vai fazer com que a luta contra a Covid-19 seja mais eficaz. Portanto, e é algo que eu devo ressalvar aqui, que é este facto de todos podermos, de alguma forma, contribuir para o controle desta doença. Doutor Carlos Guimarães, desde a primeira hora que defendia que fôssemos mais rigorosos no combate a esta pandemia da Covid-19. Não sei se a palavra rigorosos é uma palavra que lhe agrade relativamente às opiniões que foi formalizando desde o início da pandemia. Que lhe parece este momento que estamos agora a atravessar? Boa tarde. É assim, olá, boa tarde Emanuel, boa tarde Eliseu. O tema pandemia e o tema Covid-19 é um tema que enjoa, ou seja, já custa falar sobre o assunto. No entanto, ele de volta e meia volta a ocupar a ordem do dia, e volta a ocupar a ordem do dia porque, no fundo, a pandemia mostra os dentes, e quando ela mostra os dentes, toda a gente fica um bocadinho retraído. Aquilo que a Emanuela acabou de dizer não é para ser repetido, mas o que é certo é que o momento que vivemos atualmente, nós atualmente vivemos dois momentos em relação, digamos, à pandemia, que é o momento atual da pandemia propriamente dita, das fases agudas da pandemia, ou da fase aguda da pandemia, e vivemos o momento de nos concentrarmos também naquilo que são os insultos ou os danos pós-pandemia, ou seja, as alterações crónicas e duradouras que ficam depois da contração da doença. Portanto, temos esta dualidade de concentração exatamente perante o fenómeno coronavírus. Atualmente, o que está a acontecer pode parecer algo surpreendente, mas ao mesmo tempo não é, porque nós sabemos que o vírus, sempre que infecta e sempre que replica, o vírus vai criar a oportunidade de surpreender, ou seja, sempre que existe uma grande quantidade de multiplicação, ele vai ter a oportunidade de poder fazer pequenas mutações e de fazerem surgir as variantes. Há uns tempos atrás, numa conversa que estivemos, quando nós estávamos na fase muito, muito aguda da pandemia em Portugal, eu dizia que até receava que aparecesse a estirpe portuguesa. Já tínhamos a inglesa, já tínhamos a brasileira, e nós estávamos numa forma de transmissão tão intensa que podia aparecer uma estirpe portuguesa. Somos demasiado poucos, graças a Deus, para que isso acontecesse. Portanto, esta estirpe, esta variante delta que aparece agora, vem um bocado pôr todas as pessoas em bicos de pé, não apanha algumas pessoas desprevenidas, outras não apanha. Os ingleses estavam muito mais prevenidos e começaram a tomar medidas, e nós até os insultámos de baixinho, mas na verdade eles já tinham conhecimento de algumas coisas que nós passámos a ter conhecimento 2 semanas depois, ou encobrimos o conhecimento 2 semanas antes, não sei, não faço a mínima ideia. O que é certo é que a surpresa que ela causa não é uma verdadeira surpresa. Pronto, se nós continuarmos, digamos, na onda de altas taxas de replicação, na minha opinião e do ponto de vista já filosófico e conjectural, nós podemos vir a ter um vírus tão diferente que já nem é o SARS-CoV-2, já passa a ser o SARS-CoV-3. Portanto, pelas diferenças que possa ter em relação ao original. Daí que o plano de vacinação está a ser acelerado, daí que as segundas tomas da vacina estão a ser potenciadas o mais rápido possível, nomeadamente a vacina da AstraZeneca, que tinha um período entre tomas que era de 90 dias, exatamente 90 dias, exatamente 12 semanas, passa para 8 semanas, que é para conseguirmos arranjar taxas de proteção que sejam condizentes com a verdadeira proteção da doença. Porque sabemos que uma toma, não vai conferir uma proteção adequada, vai conferir uma proteção na ordem dos 30%, daí que ontem saiu as novas recomendações da DGS a antecipar as tomas das vacinas da AstraZeneca para as 8 semanas,
para tentar conferir, digamos, esta proteção à população para o mais rapidamente possível atingirmos a tão desejada e falada imunidade de grupo. Pois nós temos a particularidade em Portugal de passarmos, como hoje pude ler, no dia Mundial do Médico, já agora aproveito para parabenizá-los por isso, neste dia acabo por ler uma partilha de um médico que dizia que nós passamos de bestiais a bestas neste período da pandemia com alguma facilidade. Portanto, nós já estamos no segundo país da Europa com o maior índice de contágios, quando já fomos há relativamente pouco tempo os mais bem comportados, como anteriormente tínhamos estado no topo a liderar. Portanto, isto não estamos a aprender, diria, com os erros que temos cometido. O que é que lhe parece, Emanuela? Pois, é muito complicado a variável do comportamento humano faz aqui a diferença toda em relação a isso também, não é? Estas mutações do vírus por um lado, mas depois a forma como nós nos comportamos também, e teve a ver muito com isso. Nós percebemos isso no final do ano e antes, até outubro, novembro, dezembro, Natal, não é? E depois o termos aberto as medidas no Natal, o que é que se veio a verificar a seguir, quer dizer, da forma como nós nos comportamos tem este impacto direto da forma como a pandemia também pode ou não evoluir. E o que acontece muitas vezes é isso. Quando nós estamos cansados, nós tomamos mal as nossas decisões. Nós não devemos tomar decisões quando estamos cansados ou quando estamos fragilizados. O que acontece é que, de facto, a pandemia já enjoa, tomando nas palavras do Dr. Guimarães, e isto cansa tanto que, a dada altura, a tomada de decisão de eu tirar a máscara e poder estar num sítio, porque até estou a tomar um café e em vez de meter logo deixo-a estar, ou então de desinfetar as mãos como antes toda a gente tinha um álcool gel na carteira, agora já não fazemos tanto isso, situações deste género, já não fazemos, já não tomamos decisões, já não temos estes comportamentos proativos porque estamos cansados. Isto é estudado, nós conseguimos perceber na altura do pico agudo da pandemia o porquê daqueles comportamentos que eram estranhos quando se ia passear a trela sem cão, que acho que é um dos exemplos mais paradigmáticos que na altura foi muito falado. Como é que chegámos a este ponto? Chegámos por isto e fazemos coisas por isto, e em vez de fazermos as caminhadas como fazíamos de 30 minutos ou 45 minutos ali perto de casa, havia pessoas que faziam caminhadas de 3 horas que nunca tinham feito antes, mas como éramos proibidos e que estávamos confinados e era um confinamento obrigatório, o comportamento humano faz isto, esta parte psicológica pode modelar desta maneira ou não, e justifica de facto depois estas oscilações abruptas, como eu também li, foi o Dr. Nelson que fez o colega São João, não é? Que fez esse post em relação realmente a que estamos no topo e vimos cá para baixo e fazemos picos, não é? Picos. Se nos dão um dedo, nós pedimos de imediato um braço. Doutor Carlos, é isto que está a acontecer? Nós esticamos a corda quando, por exemplo, nos permitem instalar um ecrã gigante no Marquês de Pombal para festejar um campeonato de futebol? Embora os inteligentes digam que não, obviamente sim, não é? Ou seja, se nós tivermos um pool de 10 mil pessoas e nessas 10 mil pessoas estiver um infectado ou desinfetados, obviamente que o potencial de disseminação é muito maior se esse um infectado estiver perante 10 pessoas. Portanto, obviamente que isso deverá ter tido implicações, embora eu admito que seja um tanto ou quanto difícil de seguir o rastro ou, pura e simplesmente, não se queira seguir o rastro. Este tipo de comportamentos pode ter efetivamente, e vai induzir obviamente constrangimentos no domínio da disseminação do vírus. Agora, eu compreendo perfeitamente o alívio que as pessoas começam a tomar e compreendo ainda mais o facto de as pessoas como eu, como a Emanuela, que até já têm as 2 doses de vacinação, que se sintam mais confortáveis em estar em contacto com os outros. Compreendo até que aligerem um bocadinho as medidas, porque no subconsciente já se sentem mais protegidos. Isto é compreensível. E virá o dia em que será determinado que os nossos comportamentos até poderão ser diferentes dos comportamentos dos outros que ainda não estão protegidos. Para já, nós temos que tocar a guitarra com as mesmas cordas que ela tem, não podemos adicionar nem remover cordas à guitarra. E se fizermos o contrário disso, vamos ter, obviamente, danos que serão visíveis. Eu, por exemplo, eu estive
não sei, para aí um mês atrás em Lisboa. E isto não são diálogos norte-sul, nem sul-norte, como aquela em tempos a TVI noticiou sobre pobreza, inteligência, estupidez e má formação. Não tem nada a ver com isso. Tem a ver com comportamentos. E na altura que eu estive em Lisboa, num fim de semana muito curto, em trabalho quase, apercebi-me que efetivamente a forma ligeira como as pessoas encaravam a maneira de ser e de estar era muito diferente daquilo que que nós estávamos habituados aqui. Ou seja, ao fim da tarde os grupos encontravam-se, as pessoas encontravam-se para beber um copo com toda a ligeireza. A máscara na rua já não era utilizada da mesma forma que nós utilizávamos aqui. Digamos, a punição por parte das autoridades não vi, e o cumprimento já era de beijinho, pá, nem sequer era do abraço furtivo, era de beijinho, como em 2019. E efetivamente isso deu-me logo a sensação que a pandemia tinha acabado. Ou seja, são posturas um tanto ou quanto mais liberais ou libertinas, não sei, e obviamente que isto, mais tarde ou mais cedo, nós vamos pagar a fatura perante um vírus que continua ativo na comunidade. Não haveria grandes dúvidas. Portanto, eu não fiquei muito surpreendido, porque agora o pico está na região metropolitana de Lisboa, não só pelos ajuntamentos, pelos ecrãs gigantes, pelas comemorações, mas também pelo comportamento individual das pessoas. Doutor Carlos, falando agora da sua especialidade em particular e também de um dos motivos da nossa conversa nesta noite de sexta-feira, relativamente à urologia, este é um vírus essencialmente respiratório, mas que traz aqui algumas complicações noutros órgãos e noutros sistemas do nosso organismo que podem ser realmente muito afetados pelo SARS-CoV-2. Pode falar-nos um pouco sobre aquilo que já se conhece acerca do impacto da Covid-19 no sistema urológico, que é aquele que domina mais? Muito bem. Olha, no verão do ano passado, exatamente, eu comecei-me a perceber que nas consultas que ia fazendo, que me apareciam doentes que referiam a ocorrência de disfunção erétil e que diziam: eu tive Covid em março, eu tive Covid em abril, eu tive Covid há 2 meses, tive Covid há 3 meses, e não sei se é devido a isso ou se eu fiquei perturbado, mas o que é certo é que eu estou nesta situação em que o meu comportamento sexual não é o mesmo. E a determinada altura comecei a ser eu a fazer as perguntas. Quando me aparecia um paciente com uma situação de disfunção erétil, eu perguntava-lhe: teve Covid? E comecei a ver que efetivamente havia uma ligação muito grande entre a infecção pelo coronavírus e o número de episódios de disfunções que apareciam. E lembro-me perfeitamente de ter falado com alguns colegas ligados à área de investigação de que isto estava a acontecer. Eu próprio tinha uma explicação para o fenómeno, que depois acabou por vir a ser comprovada nos estudos que apareceram já no final de 2020. E, efetivamente, os estudos que apareceram e que vieram confirmar as minhas suspeições mostram que, efetivamente, os homens que contraem a doença têm um potencial de poderem vir a desenvolver disfunção erétil na ordem de 5 a 6 vezes mais que a população em geral. E ainda mostram uma outra coisa: mostram que as pessoas que já tinham disfunção erétil previamente, ok, têm um potencial de poder vir a ter uma doença mais grave cerca de 5 vezes mais do que a população em geral. Isto tudo se explica por uma razão muito simples: é que o vírus, embora ele escolha algumas células que são as células que eles preferem e que têm a ver com os receptores, as células da via respiratória, as células da parte seminal também têm muitos receptores para a proteína spike, não é? E no fundo, as células do endotélio, do revestimento inferior dos vasos sanguíneos, também são severamente atingidas pelo coronavírus, desagregando todo o fluxo sanguíneo que existe a nível dos capilares e das artérias, podendo levar não só a danos diretos do vírus perante as células endoteliais, mas também as alterações a nível da coagulação que possam provocar processos obstrutivos e uma má oxigenação dos órgãos.
É o que acontece a nível respiratório, porque desde cedo que se começou a ver muitos dos fenómenos tinham a ver com tromboembolismo pulmonar. É o que acontece com os fenómenos a nível cardíaco, a nível muscular, a nível de vários órgãos e a nível do pênis também, e a nível dos testículos também. Portanto, a disfunção tem uma causa orgânica relacionada diretamente com a infecção e depois tem uma causa, obviamente, também psicogénica. Não é? Então, a Emanuela, sendo psicóloga, provavelmente já tem abordado situações dessas. Não só porque a ansiedade, os comportamentos de ansiedade, os comportamentos depressivos relacionados com a infecção também geram perturbáveis a nível da saúde sexual. Portanto, toda esta mistura de fatores, mas sobretudo os fatores orgânicos digamos, e o turbilhão da resposta imunológica provocada pelo coronavírus tem levado a que efetivamente se verifique que o número a taxa de incidência da disfunção erétil na população infectada é superior à da população não infectada. O que não quer dizer, isto não pode ser para alarmar, que há uma relação direta. Eu tive coronavírus, eu vou ter disfunção erétil. Nada disso, ok? Estamos a falar de porcentagens relativamente baixas quando comparadas com a globalidade, com aquilo que é a doença em si, mas não são irrelevantes. E Manuela, cá temos mais um exemplo de que a Covid-19 pode de facto trazer outras complicações, quer no imediato, quer no futuro a curto e a longo prazo. Tem relatos desta situação de perturbações no desempenho sexual dos utentes que vão às suas consultas? Sim, é evidente que não é exagero nenhum dizer realmente que o coronavírus mexeu com todos os aspectos da nossa vida, não é? E os estudos também mostram que realmente este impacto da pandemia, do próprio vírus sobre a sexualidade é muito maior do que aquilo que imaginamos. Imaginamos porque também não falamos tanto sobre isso, não é? Nós falamos realmente do cansaço, dos problemas respiratórios, nas sequelas pós-Covid, que tem a ver mais com a reabilitação, a fisioterapia, pronto, mas de facto cada vez mais estas consequências avassaladoras, não é? Porque repare, tudo o que está relacionado com as mortes, com as alterações financeiras, as preocupações constantes, as adaptações aos novos hábitos que tivemos que ter, não é? Tudo isto o seu reflexo numa dimensão muito diferente, mas que tem de facto uma relação muito direta naquilo que é a sexualidade das pessoas. E logo no início, sobretudo do Reino Unido e da Itália, começaram logo a surgir estudos, trabalhos, no início da pandemia, de uma queda significativa da frequência das relações sexuais. Inicialmente aquilo, pelo menos que eu tive mais conhecimento, o que foi mais abordado, teve a ver com a diminuição do desejo sexual. Estava ligada com as regras rígidas. Como disse? E do contacto, as próprias Isso, pessoas, apesar exatamente. de viverem de uma forma íntima, tinham um receio de se Medo do tocarem, de contágio. se contactarem. Exatamente. Estas regras rígidas do isolamento social, não é? Esta questão do medo do contágio. Eu cheguei a segui algumas situações de namorados de muitos anos que não viviam na mesma casa, alguns não viviam na mesma casa e que de vez em quando até estavam os dois, mas que mal se tocavam, porque de facto as indicações que havia logo no início da pandemia era o distanciamento social, eles tinham muito medo de qualquer tipo de contacto, e físico e sexual, nem pensar. Mas eu imagino, Manuela, por exemplo, pessoas com um grau elevado de risco de contrair a doença, profissionais de saúde, eventualmente, com os seus parceiros, terem aqui períodos em que a distância, mesmo que não fosse desejada, acontecia pelo receio de passar, digamos, a doença aos parceiros. Os profissionais de saúde foram dormir para outros quartos, foram dormir para outros apartamentos, foram dormir para a garagem, foram dormir, portanto, para hotéis, quer dizer, o contacto físico, o distanciamento físico foi provocado e então a intimidade, todas as questões da intimidade, mesmo a própria intimidade sexual também. Eu lembro que na altura também os estudos apontavam que eram as mulheres as mais afetadas, mas mais afetadas pela questão do desejo sexual, sobretudo por tudo aquilo que estávamos a falar, do stress, desta reorganização das rotinas laborais, das rotinas familiares, o distanciamento físico, a questão das máscaras, todas as medidas impostas pela pandemia e depois tudo começou a vir muito associado, a instabilidade, todas as questões das incertezas, das socioeconómicas também, dos empregos, tudo isto teve um impacto significativo na intimidade das pessoas, no desejo e na própria sexualidade. Muitas vezes aquela questão do sentimento de culpa também, quer dizer, eu que ando cá fora, eu que venho trabalhar, se eu infecto o meu marido ou se eu infecto
afeto a minha mulher, e então havia mesmo os casais que não estavam distanciados fisicamente, não tinham relações por causa deste medo do contacto. Alguns tinha a ver com questões já psicológicas prévias, e nós tivemos muito na consulta com isso, pessoas mais rígidas, pessoas mais obsessivas, levaram isto literalmente à letra, tiveram alguns problemas no casal por causa disso, não é? Porque nem pensar este tipo de contacto, porque poderia haver de facto um risco de ser contagiado ou de contagiar, e todas estas questões com a ansiedade que foi dos sintomas e da patologia que mais disparou com a patologia do sono no início da pandemia, mais tarde é que vieram as questões mais depressivas, de facto interferiram significativamente nas relações emocionais, na intimidade entre as pessoas, na atividade sexual, na sexualidade individual, quer dizer, afetou a saúde física, a saúde psicológica, na globalidade. Agora, eu acho que há aqui uma coisa muito importante. Nós verificamos que pessoas que estavam num relacionamento, nós por um lado vimos as duas coisas, e isto em consulta, e não sei se o Dr. Guimarães também teve um bocado essa experiência, que é, por um lado nós vimos a sexualidade do casal afetada, por estas questões todas da ansiedade, todas da percepção do risco, da angústia, do perder o interesse, de estar muito assustado, e então houve um recuo, uma diminuição da libido e depois da frequência sexual. Por outro lado, e nós falámos disso num dos programas, o facto de estarmos confinados em casa, o facto do casal estar em casa, aumentou muito, e muitos casais foi muito positivo, o relacionamento entre eles aumentou a intimidade não sexual, não é? O casal passou mais tempo, o casal conseguiu priorizar algumas coisas entre eles e depois, consequentemente, também melhorou a intimidade sexual, a frequência sexual, a atividade sexual e até aquilo que é a satisfação sexual na globalidade, porque isso é uma coisa muito importante, sobretudo nas mulheres que levam muito a estas questões. Já aquelas pessoas que não estavam numa relação, aí já foi diferente, pessoas que foram obrigadas a estar em casa, não havia tanto os contactos, o sair, o estar com alguém, o envolver-se sexualmente com alguém. Havia, Emanuel, algumas piadas que se faziam na altura, relativamente a quem não tinha parceiros, digamos assim, que era, se não tinha, também não vai ter agora, portanto tem que esperar que isto passe, porque de facto o contacto entre as pessoas diminuiu significativamente. Era disso que ia falar, Emanuel. É precisamente isso. Isso aumentou algumas questões relacionadas com a ansiedade, algumas questões de facto potencializou sentimentos de solidão, mais depressivo, e pronto, é claro, já nem vou falar daquelas situações, tirando esta, das violências domésticas, onde a violência sexual também está incluída. Mas pronto, mas para separar um bocadinho isto, de facto não é uma causa e efeito, como diz o Dr. Guimarães, mesmo na sexualidade no geral. Houve situações em que foi positiva a parte da pandemia, porque estivemos em casa e que nos reaproximou, ou melhorámos este nosso papel, mas por outro lado alguns foram afetados nesta globalidade. Doutor Carlos Guimarães, não sendo psicólogo, imagino que nas suas consultas também ouça, sobretudo, muitos homens falarem sobre isto, sobre este aumento de contacto, diminuição de contacto, sobre estes receios. Que relatos lhe foram feitos durante a pandemia? Eu sou psicólogo. Queria. Eu sou psicólogo. Nós todos somos psicólogos. Aliás, eu costumo dizer que o nosso melhor psicólogo é aquele amigo em que nós confiamos e que é um amigo verdadeiro, que nos ouve e que nos dá bons conselhos, não é? Esse é o melhor psicólogo. Depois existem os psicólogos de formação. E eu, como costumo dizer, eu sou o psicólogo dos meus doentes. Raramente os indico para um psicólogo, se eu não tiver tempo para os ouvir e aconselhar, não estou a ser um bom médico, e muitas das vezes também sou psiquiatra, porque também tenho a capacidade de prescrever. Não sou nenhuma exceção, acho que todos os médicos têm que ser um bocado isso. E obviamente que depois temos aquele limite em que sabemos que aquela fronteira, a partir daquela linha, já não é connosco, já é com o perito da psicologia, e aí temos que fazer a referenciação, porque chegamos àquilo que consideramos que é o nosso limite. Agora, efetivamente, eu sou um psicólogo, até quase que das multidões, não sou um psicólogo clínico. Devemos ser potencialmente todos psicólogos das multidões. Estamos aqui a fazer uma distinção entre aquilo que é profissionalização e não profissionalização verdadeiramente na área. Olha, eu tive relatos de toda a esfera, não foram muito diferentes dos relatos habituais e relatos anteriores, mas tinha, por exemplo, pessoas que me faziam algumas revelações, já que estamos a falar no domínio dos comportamentos, que eram verdadeiramente
algo de neuróticas e de neurose obsessiva compulsiva. Por exemplo, estou-me a lembrar disso também, obviamente que que interferia na qualidade de vida e no relacionamento sexual do casal. Lembro-me de pessoas que diziam que iam comprar o pão, só uma pessoa saía para ir comprar o pão, e quando chegavam a casa com o pão fresco, torravam-no. Não o comiam diretamente, torravam-no, que era para matar o bicho, porque não sabiam onde é que o padeiro tinha andado com as mãos. Portanto, quando este tipo de... Isto estamos a falar da altura do tempo de todos os medos, não é? Houve ali uma altura em que foi o medo que nos salvou na primeira fase. Se não tivéssemos tido o medo e nos tivéssemos fechado em casa e não tivéssemos tomado, digamos, se não nos tivéssemos confinado antes do confinamento propriamente dito, provavelmente seguíamos a onda da Espanha, a onda de Bérgamo, e não teríamos sido o exemplo que fomos na Europa, que depois acabámos por deitar tudo abaixo com os comportamentos do Natal e do Ano Novo. Agora, eu não sei se talvez também introduzir um bocadinho aquilo que as pessoas têm um bocado, já não tenho muito essa ideia, de que a cura pós a doença restitui uma normalidade de vida. Isso não é verdade. Há muita gente que não restituiu uma vida normal, não se restituiu uma vida normal depois de contrair a doença. Portanto, há sequelas crónicas que ficaram e, efetivamente, as organizações de saúde, na sua globalidade, começaram a implementar consultas de recuperação e de avaliação da pós-doença do coronavírus, exatamente para minimizar os impactos, digamos, e para potenciar uma recuperação devidamente organizada do organismo da pessoa que foi infectada. E isto, parecendo que não, é muito importante, porque obviamente a maior parte das pessoas, muita gente que foi infectado, quis saber rapidamente se conseguia fazer uma subida, se conseguia subir umas escadas, se conseguia ir até ao ginásio, se conseguia correr, e à medida que se foi sentindo confiante e pensando que estava tudo bem, na verdade estava mal, e acabaram por acontecer alguns acidentes, porque não houve uma metodologia de treino ou de recuperação funcional devidamente aconselhada. E todas as organizações de saúde começaram em seu devido tempo a tentar formar consultas de recuperação pós-Covid, envolvendo várias áreas, a pneumologia, a medicina física e reabilitação, a cardiologia. Nós, no Hospital da Luz, já com o diretor clínico anterior, o Dr. Vasto Fernandes, já tinha implementado uma consulta que era muito dinamizada pela pneumologia, pela doutora Maria José Guimarães, que tem efetivamente um volume de uma procura grande de doentes de várias origens geográficas do país, para efetivamente terem um plano de recuperação com metodologia científica, sem correrem grandes riscos. E a urologia começa também a cair um bocado nesse saco, porque nós começarmos a tratar as pessoas logo de início e oxigenar melhor o órgão que está em queda ou em déficit, provavelmente vamos conseguir recuperar a funcionalidade dele mais cedo. Portanto, é aquilo que eu dizia do início, nós temos uma fase aguda que estamos a viver outra vez de forma acelerada, mas temos que começar, já estamos a pensar há muito tempo naquilo que são as sequelas pós-Covid e tentar fazer com que elas sejam perdurem menos no tempo e que haja uma recuperação mais rápida e em segurança. Dr. Guimarães, mas na sequência do que estava a dizer, o tratamento da disfunção eréctil e com alguém que já foi infectado pelo Covid-19 acaba por ser diferente? A sua atuação, em termos daquilo que é o tratamento, é diferente? Não é diferente. Nós temos que usar as armas que temos. E temos, primeiro é que tentar identificar se a causa é potencialmente uma causa orgânica ou se existe um componente psicogénico, um componente mental, algum distúrbio associado. Até porque, por exemplo, no caso, não é só a disfunção erétil que é muito atingida do ponto de vista na área psicogénica no capítulo da urologia. Nós temos uma série de sintomas de somatização na área genital que não são propriamente disfunções e que têm a ver com os desequilíbrios emocionais e psicogénicos que as pessoas têm, não é? Desde dores, maus-estares, pesos, formigueiros, parestesias, etc, etc. Porque os homens têm muita tendência para somatizar na área genitoperineal. Portanto, nós temos que primeiro tentar entender
por parte de quem está à nossa frente o que é que pode estar a provocar o distúrbio. Se o conseguimos fazer do ponto de vista do equilíbrio psicossomático, depois de então fazê-lo. Se não o conseguimos fazer, referenciar a quem o faça. E as questões orgânicas são tratadas mais ou menos da mesma forma que tratamos outros. Não há nenhuma farmacoterapia diferente, não é? Isso, ok. Eu diria que a solução para os problemas que surgirem terão muito estas duas componentes. Portanto, a especialidade do Dr. Carlos Guimarães, a urologia, e também da Manuela Lopes, porque isto é um problema também, é um problema que conjuga estas duas vertentes, uma vertente se calhar mais física e uma vertente mais psicológica, mais emocional. Por isso é que existem as consultas chamadas consultas de medicina sexual, não é? Que englobam quase sempre um urologista, diferenciado na área da andrologia, e depois um psiquiatra e um psicólogo. Eles todos fazem o bolo. Nós temos essa consulta de medicina sexual na Luz, que tentamos fazer a orientação das pessoas da melhor forma possível. E essa consulta também existe no Hospital da Senhora de Oliveira, pode não ter o mesmo nome, mas pelo menos as articulações internas existem. Nem mais. Portanto, há uma resposta. É cada vez mais, isso, e cada vez mais é de facto uma das especialidades que nós mais trabalhamos, com a urologia e também com a ginecologia, não é? Da parte da mulher, nem mais. Exatamente, embora essa questão, pronto, não vamos entrar por esse tema, porque acho que a sexualidade feminina que foi sempre o parente pobre da sexualidade, ou seja, foi sempre o parente pobre. Eu próprio tive muitas das vezes mulheres que procuravam junto do urologista uma resposta para a sua sexualidade porque não a encontravam junto do ginecologista, que não se ocupava muito disso. E nunca foi, digamos, uma atribuição, nunca foi, digamos, uma área querida pela ginecologia, mas pronto, mas efetivamente ela existe sendo o parente pobre. Sim, portanto, agora terei que colocar esta questão, se, na vossa opinião, é uma questão cultural ainda. O que é? A questão da saúde sexual feminina não ter, portanto, a mesma atenção da saúde sexual masculina. Consideram que seja uma questão cultural? Não acho que seja uma questão cultural. Eu acho que é mais uma questão do interesse pessoal e das organizações em dar a resposta. Okay? É óbvio que existe ainda um certo estigma em termos digamos, enquanto que o homem procura uma resposta para o seu problema sexual, as mulheres fecham-se muito mais do que os homens na procura da resposta para o seu problema sexual, assumem mais a sua insexualidade, ou seja, assumem mais o seu problema, fecham-se mais em si do que os homens, não é? Mas o que é certo é que elas também não encontram por parte dos profissionais e das estruturas muitas das vezes as respostas que os homens encontram. Eu coloquei esta questão por uma realidade simples. Há umas décadas, diria, a questão do prazer feminino não era muito considerada. Portanto, isto é uma questão cultural, de facto, em Portugal. Estamos agora numa realidade diferente, em que é evidentemente comparável e necessária como o prazer masculino. Portanto, esta questão cultural foi colocada assim em cima da mesa pelo facto de, nesta altura, haver respostas para a sexualidade masculina mais significativas do que para a sexualidade feminina. Só por isso. Pois, porque a mulher assume um bocadinho este papel que muitas vezes procuram-nos pelas questões depressivas e a parte da sexualidade é sempre muito secundária, muitas vezes até desvalorizadas por ela própria. E é verdade que também quando nos perguntam para se fazer um estudo orgânico que esteja associado à parte sexual, não se sabe muito bem a quem se dirigir, não é? Se é um ginecologista geral, se alguém, pronto. Mas está a começar, eu penso que agora os mais novos, já conheço alguns ginecologistas mais novos que de facto já fazem os estudos da medicina sexual, mesmo da terapia sexual, portanto já existe, acho eu que algum interesse, portanto isto já vai evoluindo. Mas isto às vezes nós vemos na simples questão de conversar abertamente sobre o tema, que é muito complicado, não é? E explicar depois à mulher todas estas questões da sexualidade, que também é muito diferente, porque às vezes fazemos muitas associações com aquilo que dá nos filmes.
Então, aquilo que dá nos filmes, que é tudo muito cor-de-rosa e que é tudo muito perfeito e que é tudo muito normal e que é tudo muito florido, muitas vezes eu não sou assim, também nunca fui muito ativa, também não tenho grande interesse e então acabam por desvalorizar. Às vezes em consulta temos também que desmontar muito isso e explicar mesmo as diferenças na sexualidade, até física, não questões técnicas que não interessam a ninguém, mas mesmo a questão sexual no homem é muito visual, o homem é muito visual nas questões do desejo, a mulher não é tanto, e tudo bem igual. Agora é preciso desmontar e disso fazer uma sexualidade normal. Claro que Querendo sim. alongar demasiado o tema, ok, à volta da sexualidade feminina, eu acho que a sexualidade feminina precisa de uma coisa que é importante para lhe dar exatamente o grande impulso. Precisa de marketing. E o marketing, eu vou tentar explicar qual é. A sexualidade masculina começa, e a disfunção erétil começa a ser tema, e começam os esqueletos a sair dos armários, mais ou menos no ano 2000, penso eu, quando surge o Viagra. Ou seja, o Viagra foi que disputou toda esta remoção dos esqueletos dos armários à procura de respostas. E na altura, pouco tempo, falava-se na hipotética possibilidade de surgir o Viagra feminino. Ora, o Viagra feminino nunca apareceu. Na verdade, não surgiu. Porque se ele tivesse surgido, a própria indústria e o próprio marketing teria removido os esqueletos dos armários da parte feminina e teria trazido mais a lume, efetivamente, os problemas da sexualidade feminina. Não tendo acontecido, infelizmente, efetivamente, muitas das coisas acontecem a reboque de um pioneirismo que é um fármaco, uma pílula, uma empresa que dinamiza e que tem sucesso. E acaba por haver uma revolução, diria. Uma revolução parte a partir daí. Muito bem, estamos já perto do final desta edição do Consultório Aberto. Vou pedir-lhes alguns comentários, mensagens para o final desta edição do Consultório Aberto, provavelmente relacionadas com a especialidade de que falamos nesta edição do consultório, sobre a urologia. Dr. Carlos Guimarães, o que lhe apetece dizer no final desta edição a quem nos está a ver? Sim, eu vou procurar não me alongar muito naquilo que, na mensagem. As mensagens devem ser muito curtas, são as mensagens que perdem-se. Há uma coisa que é certa, que a natureza encontra sempre um caminho. A natureza encontrou um caminho de nos tramar, ok? Nós, a humanidade, e nós estamos a tentar, dentro da natureza, arranjar um caminho para tramar a natureza. Contudo, nós somos parte da natureza e estamos todos metidos nesta embrulhada. Quem está à frente e quem está atrás, para já continua a achar que nós estamos um passo atrás, embora com a vacinação nós estamos a tentar ganhar o terreno e tentar ganhar esta luta que penso que poderemos em 2022 e 2023 regressar a uma normalidade. Portanto, já tivemos um percurso muito complicado, temos que ter efetivamente a força suficiente para não deitar as coisas a perder, temos que ter comportamentos ajustados. Faz-me ainda alguma confusão. Eu acho que nós temos, além de tudo, temos que viver. Não podemos deixar de viver. Nós estamos com necessidade de viver. Contudo, eu não me parece que seja fundamental que para viver e ter alguma qualidade de vida e ser feliz, que tenha que me reunir com mais 9 pessoas na mesa de um restaurante durante uma noite e durante 4 horas a conversar, a comer e a beber sem máscara. Acho isto um despropósito. Nós conseguimos viver de uma forma feliz sem termos que tomar este tipo de atitudes. É óbvio que quando os senhores nos dizem já podem, as pessoas, se já podem, aproveitam a oportunidade. E eu acho que nós, como entidades próprias, e dentro do nosso juízo e da nossa postura, nós próprios devemos evitar isso. Okay? E se nós conseguimos evitar isso, e se nós conseguimos evitar ir aos aglomerados, estamos a construir a possibilidade de podermos estar à frente do caminho que a natureza encontrou, sem esquecermos que temos que viver. Temos que viver, temos que adaptar a nossa felicidade às circunstâncias do tempo e do mundo. Obrigado, Dr. Carlos. E a Manuela, o que quer dizer no final desta edição do Consultório Aberto? Já agora podemos também lançar a próxima edição deste programa na próxima sexta-feira.
Eu faço as palavras do Dr. Carlos Guimarães as minhas e reforço um bocadinho como iniciámos o programa. Se calhar eu fazia uma nota e queria muito aproveitar a oportunidade, já que estamos a falar da sexualidade, embora mais masculina, mas em termos gerais, se calhar alguns aspectos que eu acho que são importantes, porque realmente não é um tema que se fale muito e que haja muita abertura para se falar sobre isso, e isso era por aí que eu gostava de começar. Eu acho que era importante que as pessoas cada vez mais pudessem conversar abertamente sobre o tema, e quando digo as pessoas falo nos casais, sobretudo entre um casal. Toda a expressão dos sentimentos, a comunicação acerca da sexualidade contribui de forma muito significativa para a satisfação, seja geral, seja também sexual. Por isso é muito importante as pessoas falarem entre elas sobre as suas necessidades, os desagrados, os receios, procurarem soluções em conjunto, que isso é uma das coisas que eu vejo na minha consulta, é que é muito difícil às vezes para um casal, ok, nós identificamos um problema, mas depois encontrar uma solução é um problema, não é? Porque mantêm ali num loop sempre nas questões dos conflitos e dos problemas que muitas vezes existem, mesmo à volta da própria sexualidade. Portanto, eu acho que quando nós procuramos soluções, quer para os constrangimentos que já existiram e que muitas vezes existem, mesmo porque continuam a haver casos positivos de infecção o coronavírus, portanto, mesmo numa fase destas, portanto, há que criar oportunidades que permitam a proximidade, a partilha de momentos de bem-estar, o oferecer o apoio emocional, a tolerância, a paciência entre as pessoas, no casal, à outra pessoa. Quem tem filhos em casa, quer dizer, deve criar espaço para o casal, ter tempo para o casal, deitar aos miúdos também, a questão dos horários também é muito importante, até para o casal usufruir da companhia um do outro. Isto não quer dizer necessariamente que seja para um contacto sexual, mas evidente havendo uma satisfação na intimidade toda, obrigatoriamente também ajuda depois na intimidade mais sexual. Da mesma forma como é necessário também aceitar as possíveis dificuldades e que esta pandemia trouxe algumas repercussões muito negativas por todas estas questões que já falámos e temos vindo a falar ao longo destes programas todos e que também traz na vida sexual das pessoas. Portanto, aceitar essas dificuldades, recusar os sentimentos de culpa se eles surgirem, porque às vezes também é muito usual. Manter o autocuidado, ter tempo também para olhar para nós enquanto pessoa, e eu aconselho sempre os 30 minutos por dia, carregar no botão da pausa, e não sou eu enquanto mulher de alguém, mãe de alguém, funcionária numa determinada empresa, eu enquanto pessoa. Portanto, as técnicas de autocuidado são muito necessárias e isto tudo é muito importante porque é essencial cuidarmos da nossa saúde física, da nossa saúde psicológica e aqui se calhar acrescentaria a própria saúde sexual, não é? Havendo problemas, claro, procurar ajuda porque há especialistas que possam ajudar nesta área. E temos aqui dois excepcionais. E Manuela Lopes, na próxima semana, de que vamos falar no consultório aberto? Na mesma linha que temos vindo a conversar nos últimos tempos, para a semana também vamos falar destas sequelas e de algumas alterações e dificuldades que os doentes infectados com Covid-19 referenciam e nós vamos nos cingir com a parte mais relacionada com uma que foi muito falada também, por isso vamos falar com o otorrino, porque houve muitos sintomas muito falados e difíceis em termos de remissão dos mesmos, em relação ao paladar, ao cheiro. Por isso vamos falar com o Dr. Sérgio Caselhas, que é um otorrino, e que nos vai ajudar a perceber um bocadinho melhor esta afetação da Covid-19 nestes órgãos e estas sequelas e o que é que podemos fazer de facto, ou o que é que se pode fazer de facto para uma recuperação eficaz, de facto, contra esta doença. Será certamente mais um programa interessante, mais um consultório aberto em que informaremos os nossos seguidores sobre estas consequências da Covid-19. Resta agradecer a presença do Dr. Carlos Guimarães, urologista vimaranense, foi diretor clínico do Hospital Senhora da Oliveira, agora diretor clínico do Hospital da Luz Guimarães. Dr. Carlos Guimarães, muito obrigado por ter estado connosco nesta noite. Obrigado, Emanuela Lopes. Obrigado, Emanuela. Na próxima semana, na próxima sexta, cá estaremos para mais um consultório aberto. Agradeço-lhe também o facto de ter estado connosco nesta noite, neste consultório de hoje. Marcamos encontro para de hoje a 8 dias. Resta convidá-lo a enviar questões e preocupações
para leitor@maisguimarães.pt ou por mensagem privada para a página do Facebook do Mais Guimarães. Muito obrigado por terem estado connosco. Um bom fim de semana.